Bom dia, o nosso grupo vai apresentar o caso clínico 7. O caso se baseia na paciente FFSM, de 30 anos, do sexo masculino, natural e procedente de Itapipoca, solteiro e atua como servente. Atualmente, o paciente apresenta dor no joelho esquerdo. O trabalho tem como finalidade correlacionar a história clínica do paciente e os seus sinais e sintomas com os exames laboratoriais, a fim de estabelecer uma hipótese diagnóstica e uma possível terapia medicamentosa. Como metodologia foi feita uma pesquisa bibliográfica em base de dados como o Google Acadêmico e o portal da revista eletrônica Cielo, além de livros da Biblioteca Padre Inocente Tadrizé. O paciente relata que há 3 meses, quando residia no Rio de Janeiro, iniciou com um quadro de alpragia e calor no joelho esquerdo, sendo essa de intensidade fraca e moderada, diária e constante ao longo do dia. Após um mês, a dor piorou, impedindo totalmente a deambulação. O paciente apresentou dor e calor na região ombro-sacra e febre vespertine diária de 38 a 38,5, associada a sudorese. Procurou assistência médica e fez uso de um medicamento para dor, melhorando a dor da região ombro-sacra, mas sem melhora da dor no joelho e da febre. Após um mês, apresentou melhora dos sintomas do joelho esquerdo, porém iniciou um quadro semelhante de dor e calor no joelho direito, além de dor e tremores de repouso na coxa direita. Após uma semana, procurou assistência médica e fez uso de dipirona, desametasona e voltarem. A dipirona é derivado da aminopirina e do pirazolônicos. O seu princípio ativo é o metamizol. O voltarem é derivado do ácido fenilacético e seu princípio ativo é o diclofenato de sódio. Ambos atuam inibindo a ciclooxigenase, impedindo assim a síntese de prostaglandinas e gerando um efeito analgésico, antipirético e anti-inflamatório. A dipirona é absorvida rapidamente e efetivamente no trato gastrointestinal, se liga fracamente a proteínas plasmáticas e se difunde rapidamente nos tecidos. Seu tempo de meia-vida é de 7 horas e seus metabólitos podem ser eliminados do rim. O voltarem também possui uma absorção rápida, porém essa é reduzida quando ingerida com os alimentos. Faz uma biotransformação hepática, formando o principal metabólico ativo, que é o 4-hidroxidiclofenato, e outros metabólicos hidrolisados. Após a hidrolização, acontece a conjugação com ácido glicurônico e 99,5% se liga às proteínas plasmáticas. Seu tempo de meia-vida é de 3 horas e a eliminação acontece no leite, 10% na urina e 5% na bile. Bom, existem algumas interações medicamentosas, onde a dipirona ela pode potencializar o efeito do álcool e também tem uma interação fármaco-laboratorial, onde pode ser feita as reações de Trinder para medir os níveis séricos da creatinina, triglicéridos, HDL e ácido úrico. O voltarem possui uma interação fármaco-fármaco com a dexametasona, onde pode aumentar a frequência de efeitos gastrointestinais indesejáveis. Ambos possuem como reações adversas o efeito hepatotóxico, hemorragia, ulceração e anemia, e são contraindicados para pacientes que possuem gastrite, úlcera péptica e hepatopatas. Bom, esses 3 medicamentos eles podem ser utilizados para o tratamento da artrite reumatoide e da gota. Nosso paciente ele fez alguns exames onde obteve o resultado do fator antinuclear e o fator reumatoide não reativos, e o ácido úrico estava abaixo dos valores de referência, indicando que não foi feito o tratamento correto, tendo a piora das dores. No dia 13 de julho, ele foi internado, obtendo uma melhora do quadro por 14 dias, mas ele começou a possuir fraqueza e parestesia nos membros inferiores. Ele há 10 dias foi internado por dispneia e disfagia. Bom, o paciente relatou que é etilista crônico, tendo um período de 3 a 4 dias de etilismo pesado, ingerindo de 1 litro a 1,5 litro de cachaça mais cerveja. Existe uma relação onde o sistema imune e o consumo do álcool que pode conduzir a uma autoimunidade, imunodeficiência e imunodepressão, tendo um aumento da mortalidade e morbidade. Também verificou-se defeitos na imunidade humoral devido à diminuição das células B. Todos esses fatores levam a uma maior prevalência de doenças infecciosas, virais e bacterianas. O álcool é principalmente absorvido pela parte proximal do intestino delgado e cai na corrente sanguínea, sendo distribuído para vários órgãos do sistema, podendo causar, no gastrointestinal pode causar úlcera e neuromuscular pode causar formigamentos e perda da força muscular que são apresentados pelo paciente. O etanol ele também diminui a secreção de muco e bicarbonato e aumenta a secreção ácida. O desequilíbrio entre esses fatores podem danificar a mucosa e aqueles que a protegem, levando a uma lesão do trato digestivo superior, com algumas indicações clínicas como a perda significativa de peso e a disfagia. A doença hepática alcoólica ela é uma complicação muito importante do alcoolismo e a sua prevalência não é muito bem conhecida. Sendo assim, os pacientes podem não apresentar sintomas e não serem submetidos a uma biópsia hepática, que é para confirmar o diagnóstico. Ela é
alimentação para cirrótica é mais importante e o consumo do álcool por um período superior a 5 anos pode levar ao risco de desenvolver a DHA. O nosso paciente fez alguns exames que mostraram alguns importantes marcadores da função hepática, onde apresenta a bilirrubina indireta, a AST, a fosfatase alcalina, lactato desidrogenase e a gama-glutamiltranseptidase em níveis elevados, e a albumina está em um nível abaixo do valor de referência. A gama-glutamiltranseptidase é um indicador dos efeitos tóxicos do álcool e do alcoolismo. Sendo assim, esses valores de referência eles voltariam ao normal em até 3 semanas da abstenção do álcool, porém o paciente não parou de beber sem estar com álcool. Portanto, o tratamento ideal seria parar de beber. Para isso foi indicado a naltrexona, esse derivado da morfina e atua como antagonista opioide, uma vez que se liga nos receptores opioides, inibindo as suas ações e como consequência os efeitos prazerosos trazidos pelo álcool. É administrado 50 mg por dia via oral durante 12 dias. Possui uma absorção rápida, é biotransformado no fígado e forma metabólitos principais. 21% se ligam às proteínas plasmáticas, possui um tempo de meia-vida de 4 horas e 60% é eliminado na urina. A doença hepática alcoólica é capaz de causar a deficiência de nutrientes, e isso leva à anemia. A anemia é caracterizada por valores baixos de células vermelhas, como observados nos eritócitos, hemoglobina e hematoma. A deficiência de ferro acontece uma vez que a quantidade absorvida não é capaz de suprir a necessidade do organismo. Portanto, os baixos estoques de ferro diminuiriam a hemoglobina e, como consequência, o oxigênio, o que é denominado hipóxia. Essa é capaz de estimular as células justaglomérulares do rim a produzir eritropoetina. A eritropoetina estimularia precursores eritróides na medula óssea, aumentando esses níveis, porém, a eritropoese é ineficaz. Com o departamento de reprodução normal, aconteceria hiperplasia da série eritroide e o aumento das divisões mitóticas, e com o departamento de maturação anormal, acontece a hemoglobinização anormal, como nota-se na imagem, a hipercromia e a microcitose. O diagnóstico laboratorial acontece por hemograma e testes bioquímicos para confirmação. No hemograma, o número de reticulócitos se encontraria normal ou abaixo, uma vez que acontece uma eritropoese ineficaz, e nos testes bioquímicos, o ferro sérico se encontraria abaixo dos níveis, a ferritina sérica, por deficiência do ferro, em baixos níveis, porém, como essa é uma proteína de fase aguda, pode se encontrar elevada quando há uma infecção, mesmo em baixos níveis de ferro. E a transferina, que é responsável pelo transporte de ferro, e se encontraria em níveis elevados, uma vez que não acontece a saturação com o ferro e aumenta a sua síntese. Outro método de diagnóstico é a eletroforese de proteínas. Neste, um marcador importante é a beta-globulina 1, que está correlacionada com a transferina, e os números são encontrados altos. A anemia nos dias 4 e 6, nota-se valores elevados de 1,5 gramas por decilitro na hemoglobina do paciente. Isso pode ser justificado pela administração de transfusão de 2 bolsas de concentrado de hemácia. Cada bolsa é responsável por um aumento de 1 grama por decilitro, portanto foram administradas aproximadamente 2. Porém, isso não é capaz de resolver a anemia do paciente, sendo necessárias novas transfusões e novos testes pré-transfusionais, sendo genotipagem sanguínea, prova de compatibilidade, pesquisa de anticorpo irregular e teste de antiglobulina direto. Bom, o paciente, para ele precisar de outras transfusões, a fenotipagem dele pode não ser fidedigna. Assim, os testes de biologia molecular, eles podem proporcionar uma maior segurança e maior eficácia para esses pacientes. O teste de hemoaglutinação, ele vai detectar o produto do gene, porém ele pode ser deficiente nessa fenotipagem de pacientes que são recém-transfundidos, devido à hemácia do doador estar na circulação do receptor e ausência de antissólidos comerciais de baixa incidência. A genotipagem molecular, ela vai detectar o código genético, permitindo a determinação do perfil antigênico e a transfusão fenótipo compatível em pacientes assim transfundidos. Também garante a maior segurança na investigação serológica e identificação de anticorpos. Existem algumas análises moleculares que podem ser feitas, que é através do PCR lado específico, PCR através da enzima de restrição, PCR em tempo real e a técnica mais moderna que é a microarray. A técnica de microarray, ela se dá por um PCR multiplex, onde vão ser aplicadas as sequências de DNA-alvo. Após isso, vai ter a obtenção de DNA simplifita através da gestão enzimática e após isso vão ser marcadas com fluorescência. Em uma lâmina tem as sondas de oligonucleotídeos que serão incubadas no cDNA-alvo para ocorrer ou não a hibridização.
Após a hibridização, vai ocorrer a análise da intensidade dessa fluorescência. Essa imagem é apenas uma ilustração de um resultado do macroarray, onde a fluorescência amarela indica que existem números iguais das cópias do DNA do paciente e o controle. A fluorescência verde indica que houve uma deleção do gene do paciente e a vermelha indicaria que houve uma duplicação do gene do paciente. Também são realizados outros testes, como o teste de antiglobulina direto, que vai detectar hemácias revestidas por imunoglobulinas ou frações de complemento, onde as hemácias sensibilizadas, nessas hemácias sensibilizadas, vão ser adicionado o soro de antiglobulina humana, e a versão FC tem afinidade pelos anticorpos que estão ligados à hemácia, formando pontes e assim uma aglutinação visível. A pesquisa de anticorpo irregular também é voltada contra os antígenos eritrocitários no soro do paciente e também é feita a prova de compatibilidade, que vai consistir na mistura do soro do receptor com as hemácias do doador, investigando no soro a presença de anticorpos contra os antígenos de grupos sanguíneos presentes nas hemácias do doador. Bom, o tratamento da anemia normalmente é feito uma transfusão de concentrados de hemácias, porém ela possui alguns riscos, como transmissão de doenças, sobrecarga circulatória, reações alérgicas e metabólicas e hemólise, sendo assim não foi utilizado. A administração de ferro por via oral também é a principal indicação, porém como o nosso paciente ingeriu muito álcool durante a vida, ele possui uma absorção ineficiente de ferro pelo intestino e uma baixa adesão de tolerância a medicamentos, gerando uma má resposta. Assim, a nossa indicação é a reposição de ferro por via parenteral, que pode ser por via endovenosa, e é uma alternativa eficaz e segura que tem uma excelente tolerabilidade e toxicidade mínima, sendo utilizado o sacarato de hidróxido de ferro 3. Esse sacarato ele é capturado pelo sistema retículo endotelial e vai ocorrer uma dissociação em ferro e sacarose. A dose seria de 100 a 200 mg diariamente por 14 dias. Bom, durante a anamnese, o paciente fez um relato de uma lesão que ele tinha na mão, que era ulcerada e crostosa, e era semelhante à lesão que ele tinha em um dos seus gatos. Ele utilizou duas pomadas antibióticas, que no caso seria a nebacetim, com princípio ativo neomicina e bacicina zínsica, e a bactobran, que possui princípio ativo mifirocina. Ambas são de uso tópico e inibem a síntese de proteínas, porém não gerou resultados no paciente. Então ele foi submetido a um bacterioscópio do material funcionado dessas lesões, que revelou estruturas levedoriformes de formato alongado, que são indicadores do Sporotrix schenck, que é o fungo causador da esporotricose. Essa esporotricose ela é uma infecção micótica subaguda crônica dos tecidos cutâneos e subcutâneos. Ela é caracterizada por lesões nodulares e podem se curar e ulcerar. Ela é causada por um fungo dimorfo, que é o Sporotrix schenck, que se apresenta filamentoso a 25 graus e levedoriforme a 37 graus. A conformação laboratorial se dá pela incubação da forma filamentosa a 37 graus, para poder ver a transformação na forma de levedoriforme, para poder diferenciar esse fungo de outros fungos. O cultivo de Sporotrix schenck acontece em materiais como a secreção e a pus, em agar saburoglicosilado, adicionando clorofenicol e cicloheximina. Pode acontecer também no micosama. Esses são submetidos à temperatura ambiente e o crescimento acontece de 3 a 5 dias. No cultivo são observadas colônias branco-acinzentadas, achatadas e pequenas. E na microscopia são apresentados filamentos e hifas hialinas septadas com polídeos. A forma em leveduriforme pode ser cultivada em agar infuso cérebro-coração glicose ou em meios que são enriquecidos com proteína. Essas podem ser a tiamina e a biotina. São mantidos a 37 graus em uma atmosfera de CO2. As colônias crescem com uma consistência cremosa e superfície úmida, lisa e esbranquiçada. A esporotricose pode aparecer em forma cutânea, sistêmica e invasiva. A princípio, temos uma lesão primária com um nódulo pequeno e esses em 2 semanas podem progredir para um nódulo linfático. Esses, com o tempo, podem ulcerar e liberar pus. Além disso, pode acontecer uma transmissão secundária. Essa acontece nos ossos, articulações e músculos e é característica da esporotricose invasiva. E isso explicaria a dor no joelho e da região lombrossácra do paciente. A esporotricose invasiva é caracterizada pela imunossupressão e isso pode ser causado pelo excesso de álcool e administração de corticoides como a desametasona. Além disso, em uma infecção, os níveis de leucócito se encontrariam elevados. Porém, os níveis do paciente se encontram normais, mostrando que não há uma resposta contra o esporotrix. Quando é administrada a desametasona, essa entra na célula e se liga a receptores intracelulares de R-alfa. Formam homodímeros que vão para o núcleo e interagem com esse, modificando a expressão gênica. Além disso, ela tem uma absorção rápida no trato gastrointestinal,
mucosa nasal e nos pulmões, sofre biotransformação hepática e parcialmente pulmonar, 65 a 90% se liga a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, e o tempo de meia-vida de 3 horas a 4 horas e meia, sendo eliminada na urina. A desamepasona possui ação adenocorticoide, antiasmático, anti-inflamatório, antialérgico e antiemético, além de imunossupressor. Como imunossupressor, essa inibe os genes da COX-2, citocinas, interleucinas, moléculas de adesão, a forma induzida da sintetase óxido nítrico e, além disso, reduz a ativação de mediadores do sistema imune. Bom, a resposta imune contra os esporotríquicos não é muito bem explicada, porém sabe-se que as células TCD4 podem liberar interferon gama e TNF-alfa, que vão levar a uma ativação do macrófago, e esse vai produzir óxido nítrico, que vai atuar de forma citotóxica no controle da multiplicação esporotríquica. As células dendríticas, os linfócitos B e os macrófagos, eles são importantes apresentadores de antígeno, e eles podem reconhecer e fagocitar o fungo. Assim, eles podem mostrar para o linfócito TH1, que vai fazer uma resposta contra a multiplicação dos esporotríquicos. O fungo também pode ativar o sistema complemento através da via alternativa, onde vai gerar inflamação, oxonização e fagocitose, e também em uma menor proporção a via clássica, que vai favorecer a fagocitose e a formação do complexo de ataque à membrana, levando à lise das células fúngicas. A escolha do medicamento ela se dá através da clínica do paciente, os tipos de lesões, o acesso ao medicamento e possíveis contraindicações. Nós indicamos a anfotericina B por ela ser muito eficiente em infecções sistêmicas e também para pacientes imunocomprometidos. A indicação seria injeção intravenosa lenta de 2 a 6 horas diária, uma dose de 0,25 a 1 mg por quilo. A anfotericina ela cai diretamente na corrente sanguínea e se liga às proteínas plasmáticas. Possui uma meia-vida de 15 dias e é rapidamente distribuída pelo corpo. Ela é eliminada muito lentamente pelo rim, sendo que traços podem ser encontrados na urina em até 2 meses após a sua administração. A anfotericina ela vai agir no ergosterol que está presente na membrana do fungo, alterando sua permeabilidade, causando poros, e para esses poros podem extravasar componentes intracelulares muito importantes, como íons potássio. Sendo assim, pode causar a lise do fungo. É relatado alguns efeitos adversos da anfotericina, como toxicidade renal, cardíaca e hipocalemia. Sendo assim, nós concluímos que a ingestão do álcool durante muito tempo levou a uma doença hepática alcoólica, que foi tratada com a naltrexona. Essa doença hepática alcoólica levou a uma imunossupressão, e junto com a dexametasona, que é um imunossupressor, levou a uma esporotricose disseminada, que foi tratada com a anfotericina B. A doença hepática alcoólica também levou a algumas lesões gastrointestinais, que reduziram a absorção do ferro, levando a uma anemia, que foi primeiramente tratada com transfusão, mas nós indicamos o sacarato de óxido de ferro 3. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação, gostei bastante, os slides bem limpos assim, né, em relação a alguns outros que a gente viu hoje, no dia de hoje. Realmente eu fui dar uma olhada na literatura, né, sobre o esporotríquicos e não é muito bem descrito nessa resposta imunológica. Eu achei que tem alguns grupos que fazem pesquisa com esse fungo e eles falam que tem alguns toll-like receptors, que são receptores de toll, para o reconhecimento. Eles falam que é o toll-like 2 e o 4. Eu também não sabia disso, para se limitar melhor. Vocês sabem qual que é o outro fungo que se comporta dessa maneira também, que tem esse dimorfismo térmico, e também ele é patogênico? Qual? Isso, é o paracoxigioide brasileiro. Isso mesmo, ele tem esse mesmo comportamento. Também é um fungo de vida saprofítica, né, que vive na natureza, como saprófita, assim como os esporotríquicos. E quando faz o processo quando está em contato com o humano, ele se transforma. Justamente a forma parasitária é a parasitária e a saprofítica. A filamentosa é a saprofítica e a levedoricórdia. Isso. Geralmente fala miceliana. A miceliana é a saprofítica e a levedoricórdia é a parasitária. E Manu, 1 grama por decilitro, não 1 grama. Hashtag fica a dica. Não, basicamente é isso que eu ia falar, preciso sair da prova agora, os alunos vão falar descabelando. Parabéns pela apresentação.
Nada com uma pressão. O professor Pedro não tem pressa. Daqui a pouco chega a ver. Meninas, parabéns. Gostei bastante da apresentação. A maioria dos senhores falaram bem. Ela quase dançou aí. Gostei muito bem. Chama atenção, né, como os slides para o que você está falando. A nossa parte de molecular foi mais voltada com apoio à EMAC, né? Passa lá, por favor. Antes, né? Vocês falaram que tem essas 4 técnicas, e por que a escolha de microarray? É para analisar todo o genoma do paciente, né? Porque você analisa só uma parte. Quando você coloca na lâmina, você analisa todo o genoma dele. Nesse caso, seria correto colocar todo o genoma na lâmina? Vocês acham? Acho que mais voltado para a análise do perfil antigênico dele, né? Como teste transcricional, para analisar mais o perfil antigênico mesmo. Até ficou meio sem graça, porque claro, o lado da professora Juliana se disse, né? Fica à vontade, porque depois eu já pego o embalo. Porque acho que isso faltou então um pouquinho dessa contextualização, de dizer quais genes, né, ou quais polimorfismos vocês veriam. Então, o que iria na lâmina? Quais genes, quais são importantes para a transcrição? Então, porque colocar o genoma inteiro ter informação, tudo bem, informação importante, mas para o caso específico, para o paciente, acaba sendo não tão produtivo. Tá? Então acho que faltou essa contextualização. As outras técnicas de fato têm alguma multiplexação, mas não tão grande quanto o microarray, então acho que é uma boa escolha. Só um slide anterior na adição de página, eles falam aí na coluna da direita, detecta o código genético. É isso mesmo? O código genético. A sequência vai imaginar aquela expressão dos genes do paciente. Então, agora outra coisa, né? Pelo que eu entendi, vocês estariam fazendo algo parecido com o CGH. Não foi? Agora a Marina falou em expressão, é a mesma coisa? E aí, a mesma coisa? Qual molécula que eu coloco na lâmina quando quero ver a expressão? Qual? É RNA? Não, tem que partir, para analisar a expressão, tem que partir do RNA. Mas aí você faz o FTPCR para conseguir a molécula de DNA, que é a que você vai colocar na lâmina. Perfeito. Então, o cDNA é que você coloca na lâmina. No caso do CGH, qual é a molécula que vai na lâmina? É o cDNA também? Nesse caso é um DNA, né? É um DNA cromossomo. Então tem que ver o que você quer procurar. Né? Quer ver a expressão, se você quer ver presença ou ausência do gene, presença ou ausência do polimorfismo. Então tem que escolher. Mas o código genético, explorando já nesse tempo, a rigor é aquela tabela lá de código aminoácido. Então aí seria melhor dizer detecta polimorfismo, e não o código genético. O código genético é o que está codificando no DNA e codifica na proteína. Tá bom? Então só essa evolução. Mas de fato a aplicação foi muito clara, foi muito boa, parabéns. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação. Vou pegar aqui o embalo do professor Fábio.
Gostei principalmente da parte que vocês colocam a linha do tempo, explicam o que aconteceu durante a evolução do paciente. Acho que ficou bem didático isso. Agora, direto lá na parte de Runemato, vocês mostraram aquele quadro que ele está com anemia, sugerindo que ele estava com uma anemia por deficiência de ferro, no qual o paciente inicia com uma hemoglobina de 7,3 e termina com uma hemoglobina de 9, certo? E ele teve um salto de quase 2 pontos na hemoglobina em 2 dias, né? Do dia 4 do 9 para o dia 6 do 9. Qual é a justificativa para esse aumento súbito da hemoglobina? Tá. E aí vocês sugeriram que ele tenha recebido uma transfusão, porque a hemoglobina 7 já tem indicação transfusional de concentrado de hemácias. Perfeito. Depois, lá na frente, vocês colocam lá os testes pré-transfusionais. Lá na frente. Pode pular. Lá naquelas bolinhas. Passou. Isso aí. E aí vocês sugerem que teria que fazer os testes pré-transfusionais. Eu fiquei meio, não sei se eu me perdi durante a apresentação, eu não entendi. Esses testes eles foram realizados antes da transfusão ou numa próxima transfusão? Qual que é a ideia de vocês aí? Uma próxima transfusão. Uma próxima transfusão. Porque aquele recebeu não foi suficiente para corrigir a... Tá. Vocês acham que com hemoglobina de 9 ele teria necessidade de receber mais uma transfusão? É que a gente pensou que a anemia não foi corrigida porque continuaria baixo. Aí a gente indicou, ao invés da transfusão do concentrado de hemácias, a reposição com terapia parenteral. Tá, isso com hemoglobina 9. Tá. Geralmente, alguém, acho que, não lembro agora se foi a Manu ou a Luciana que falou. Vocês falaram aí que a transfusão ela é utilizada para tratamento da anemia. Na verdade, ela é utilizada para correção da hemoglobina temporariamente. Né? Não é para tratar, não é para o paciente chegar ao valor mínimo de 14. Porque senão ele teria que tomar um monte de transfusão. E aí tem 2 problemas aí. Quais são? Ele pode aloimunizar. Esse é um problema, mas Pode ter uma reação. existem outros piores. Quais? Reação hemolítica transfusional. Ele vai ter reação hemolítica transfusional? Hemolítica? Quando que ele teria reação hemolítica transfusional? Ele é aloimunizado já? Só se tivesse anticorpo. Se ele tiver um anticorpo e se esse anticorpo não for detectado por alguma razão e a bolsa transfundida for incompatível, tá? Mas existem outros problemas aí envolvidos nessa transfusão desnecessária. Eu acho que óbvio, a sobrecarga que a gente falou, a sobrecarga pode ter reação alérgica, metabólica, eu acho que... Tem uma série de reações transfusionais não hemolíticas que são graves e são muito mais frequentes, certo? E principalmente, a gente está utilizando bolsa que poderia ser utilizada para outro paciente. O estoque sempre está no limite, mínimo, aliás. Voltando naqueles círculos que vocês colocaram nos testes pré-transfusionais, vocês citaram o teste de hemoglobina direta, a prova de compatibilidade e a pesquisa de anticorpo regular. Aí vocês colocaram lá a genotipagem. Eu entendi que vocês colocaram a geno para contemplar a disciplina de biologia molecular. Aí, no fluxograma posterior, vocês escolheram o microarray. Só queria fazer um parênteses aqui. O microarray ele seria indicado para seria indicado para um paciente que está com uma anemia pneumonítica, que a gente nem sabe se ele vai precisar de transfusão posterior? Acho que não, porque é uma técnica cara. Mas, a gente só indicou porque, no caso, ele fosse realizar uma transfusão, mas como a gente indicou como melhor opção a reposição do ferro parenteral. Ficou perfeita essa conexão que vocês fizeram em relação a se ele precisar de uma nova transfusão e a gente precisar determinar o fenótipo dele, não dá para fazer, porque a hemácia que está ali não é só dele, não dá para fenotipar, teria que sim genotipar. Agora,
geralmente essa genotipagem por Michael Ray para analisar vários polimorfismos, ela é mais indicada para paciente cronicamente transfundido, que não é o caso dele, tá? Então seria aí uma genotipagem mais simples, SSP, alguma outra genotipagem se fosse necessário, certo? E eu não marquei meu tempo, mas eu sei que eu tenho certeza que já acabou. Obrigada, gente. Tudo bem, mamíferos. Ó, gostei da apresentação de vocês também. Obviamente que uma apresentação bastante clara, né, bastante linear, um raciocínio, eu acho que bem conduzido, né, bem encadeado, mas tem algumas coisas aí que a gente precisa ressaltar. A primeira delas, Luciana, olha para a plateia, você olha para o chão quando fala. Isso dá a você ou melhor, dá à plateia uma impressão de insegurança naquilo que você está falando, tá? E vocês estudaram bastante, você estudou, todas enfim, estudaram bastante o caso, todas vocês conhecem o que estão falando, então procura olhar um pouco mais para a plateia. Você não precisa olhar o tempo inteiro, mas olha de vez em quando, né? Procura, a interação com o olhar é importante, tá? No mais, achei slides estão muito bem construídos, o tamanho de caractere acho que está bom. Tem alguns slides que tem muito texto, como no caso da genotipagem, mas acho que isso dá para melhorar para os próximos. O fato de ter, quando a gente fala do slide ter muito texto, tenham na cabeça que às vezes é necessário um texto mais longo no slide. Às vezes você vai apresentar um conceito, né? Então às vezes é necessário um texto mais longo. O que a gente normalmente faz uma observação um pouco mais contundente é com o excesso de texto em muitos slides. Não foi propriamente o caso de vocês, mas mesmo assim dá para policiar. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Primeiro, o cidadão fez tratamento lá com naltrexona, certo? Vocês acham que ele melhorou com isso ou não? A princípio ele teria que tratar com naltrexona para parar de beber. Sim. Porque na anamnese ele fala que parou de beber há 3 meses, só que como os níveis de gama-glutamina transfertidase continuam elevados, a gente achou que ele não tivesse parado de beber, então a princípio seria essa indicação, do naltrexona para parar. Para parar para não piorar, não para melhorar. Entendi. Porque vocês, uma vez que vocês têm essa impressão, acho que vocês deviam ter colocado isso nos slides também, né, na apresentação, na exposição de vocês. Por quê? Porque eu ia fazer a mesma, digamos assim, pergunta que a Juliana fez, só que eu ia, digamos assim, fazê-la de um modo um pouco mais capcioso, né? Se vocês acham que vocês apresentam a naltrexona, o mecanismo da naltrexona, depois vocês apresentam um quadro da anemia por deficiência de ferro. Aliás, põe aí no slide da anemia por deficiência de ferro. Depois da naltrexona, esse aí. E aí a gente vê uma melhorazinha no quadro. Então, a Juliana perguntou, mas a que se deve essa elevação aí na hemoglobina? Se vocês olharem, eleva a hemoglobina, eleva um pouco o hematócrito, eleva o glóbulo vermelho, né? Tem uma elevação discreta, VCM também, né? Discreta, a VCM até dá uma oscilada, né? Mas hematócrito, hemoglobina, glóbulo vermelho dá uma elevaçãozinha. E vocês colocam isso logo depois da naltrexona. Então, o que ficou meio inconsistente aí, né? Dá a impressão, quem olha isso aí logo depois da naltrexona e não vê as datas ali, e ali eu faço uma crítica ao tamanho do
caractere, né? Porque se você nitidamente você vê que estão representados momentos, mas você não consegue, aqui pelo menos de onde a gente está, a gente não consegue ver que esses momentos são muito próximos. Eu vi porque eu tenho o slide aqui impresso, mas aí a gente começa a pensar, poxa, mas isso aí melhorou por quê? Melhorou por causa de transfusão, melhorou por causa da naltrexona ou por causa dos dois? O que estaria interferindo? Por isso que eu disse que a minha pergunta seria capciosa nesse aspecto. Obviamente que foi por causa da bolsa que ele recebeu, né? Da transfusão. Aí, vai um slide para... outra coisa. Esse slide aí eu posso chamar de anemia por deficiência de ferro? Fala para fora. Dizendo que é uma anemia.